pessoal, tudo bem? Você deve estar perguntando, quem está aqui, não é? Quem é esse homem que gesticula, que está falando aqui desse lado? Quem é este homem, essa lenda? Meu nome é Raul. Pensa bem nisso. Raul. Raul de trás para frente. Luar. Luar, o homem da história. Professor, você vai falar de história? O senhor é o professor de história? Sim, eu sou o seu professor de história. História. Quando eu falo em história, meus pelos arrepiam. Os pelos da minha bunda fazem assim, ó. Você entendeu o que é isso? Você entendeu o que é isso? É isso que nós vamos falar hoje. História. História para o Enem. História para o seu vestibular. Mas professor, qual tema o senhor vai abordar hoje? O senhor vai falar de Revolução Francesa, de Era Vargas, de pré-história? Não, ainda não. Muitas aulas irão ocorrer até que eu chegue a esse ponto. Hoje o tema é Revolução Industrial. Foca comigo, Revolução Industrial. Nossa Senhora, Revolução Industrial, que maravilha. Vamos falar da Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial? Qual é a grande sacada dela? O que cai no vestibular dela? Vamos pensar? Vamos pensar. Primeiro conceito. Quantas revoluções industriais nós passamos ao longo do tempo? 1, 2, 3, 4? A maioria dos historiadores divide historicamente e didaticamente em 4 revoluções. A primeira, meados do século XVIII. A segunda, 1830 na Inglaterra. A terceira, robótica, década de 60 e 70, século XX. E a quarta nós estamos vivendo agora. A famosa, a famigerada inteligência artificial. Mas isso eu vou falar com o tempo. Hoje nós vamos abordar a primeira revolução. Vamos falar de ferro e carvão. Vamos falar da Inglaterra em meados do século XVIII. E esse ponto que eu quero que você foque. Tá vendo a luzinha aqui? Tá vendo a luzinha aqui? Vamos começar então? Vai seguindo os tópicos comigo aqui. Primeiro tópico. Quando se fala em Revolução Industrial, a primeira coisa que vem à sua cabeça, pensamento juvenil. Pensamento juvenil. Que pensamento juvenil é esse? A Revolução Industrial tirou o emprego, gerou desemprego. A Revolução Industrial... Para, esquece isso, esquece. O primeiro conceito que você tem que trabalhar, qual é? Não é esse pensamento da 5ª série. Não é isso que o seu vestibular e seu Enem quer de você. Ele quer o primeiro conceito aqui, ó, na lousa. Vamos lá. Qual é o contexto da Revolução? Século XVIII. Meados do século XVIII. O que a Europa estava passando? O que vivíamos no século XVIII, o século das luzes? Vivíamos uma época muito interessante. O antigo regime... Mas professor, o que é o antigo regime? Calma que eu vou responder agora. Antigo regime. Vai, siga. Antigo regime. Primeiro, política econômica do século XV ao XVIII. Movimentada pelo quê? Política. Absolutismo. Rei forte. Rei centralizado. Interventor. Conceitos de Maquiavel e Hobbes. Nossa, fantástico, tio Raul. Economia, mercantilismo. Foque comigo, mercantilismo. Intervencionismo, protecionismo, metalismo, balança comercial favorável. Era isso que eu vivia? Não, isso estava em crise. O antigo regime estava em crise. Ele estava em crise por quê? Por uma série de mudanças. Primeira mudança, revoluções burguesas. Puritana de 1642, Revolução Gloriosa de 1688, vamos passar ainda pela independência dos Estados Unidos em 1776. Todas elas contestavam o quê? A parte política, o absolutismo. Os teóricos iluministas, quem são eles, professor? Eu vou te falar quem são eles. Tem aluno que fala, professor, eu vou falar agora do Montesquieu, do Rousseau. Eu vou dar uma rousseada na tua cabeça. Isso é francês. É Rousseau. É Montesquieu. Mas quando o alemão... Você já viu o alemão falando? O alemão falando... Então você tem que pensar assim. Tem que falar dessa forma. Então é Montesquieu, Rousseau. Pregavam o quê? Olha aqui. O iluminismo. O iluminismo era o ideal dessa nova classe, da classe burguesa. E a Revolução Industrial vai entrar nesse contexto. Que contexto que é esse? O contexto que você chama do contexto econômico. A Revolução Industrial, ela contesta o mercantilismo.
Ela quer o livre mercado. A Inglaterra está produzindo, ela está vivendo o auge. A Revolução Industrial, ela foi a transformação da manufatura para a maquinofatura. É a introdução das máquinas no meio de produção. E o que você vai pensar disso? Gente, nós temos muita coisa para falar da Revolução Industrial. A primeira questão, por que a Inglaterra foi a pioneira na Revolução Industrial? Vamos começar com isso? Se eu tenho a crise do antigo regime, se o absolutismo e o mercantilismo estão sendo contestados, nós temos uma característica muito importante. Qual é? O pioneirismo inglês. Por que a Inglaterra foi a primeira? Ela tinha 5 itens que nós sempre pensamos, professor Raul, necessários para uma empresa. Primeiro item, qual é a necessidade maior para uma empresa? Tem um que fala, vontade. Que vontade? Passa no Sebrae então, não é vontade. O primeiro item é o que, professor? Capital, mão de obra, energia, mercado consumidor e transporte. A Inglaterra tinha tudo isso. Vamos pensar como ela tinha tudo isso? Primeiro item, falando do capital. É curioso você imaginar que nessa época as nações mais ricas da Europa eram, entre aspas, que eram sustentadas pelo quê? Pelo sistema mercantilista. As que foram sustentadas por esse sistema. Então, tecnicamente, as maiores colônias deixariam as metrópoles mais ricas. Então, pela ordem, você teria Espanha, Portugal, França e Inglaterra. Só que a ordem se inverte. É justamente o contrário. A Inglaterra era mais rica. Por que no século XVIII ela era mais rica? Vamos pensar? Investimento em o que, professor Raul? Corsários, pirataria. Rainha Elizabeth, o que ela pensa? Professor Raul, fez um movimento que incentivou essa marinha, essa supremacia, que já mata 2 itens. Professor Raul, ela tinha então o que nós chamamos de mercado de distribuição, que era a supremacia naval, e ela tinha o capital necessário, mesmo com as 13 colônias não fornecendo tanto material como a América Espanhola e Portuguesa. Terceiro item, já matamos 2. O terceiro item é o que nós chamamos de mão de obra. A mão de obra na Inglaterra vinha com sistemas de cercamentos, ou enclosures. O que a Rainha Elizabeth fez? Ela expulsou os pequenos proprietários de suas terras. E ela fez com que esses pequenos proprietários, que foram indenizados sim, mas com uma indenização pífia, fossem para os centros urbanos, principalmente em Londres, e formassem a mão de obra para a Revolução Industrial. Então eles tinham o capital, eles tinham a mão de obra, tinham um sistema de distribuição. E você quer matar? Quer matar? Então você vai matar no seguinte: eles tinham a burguesia no poder desde a Revolução Gloriosa de 1688, do Bill of Rights, que foram estabelecidos nessas diretrizes, do que nós chamamos de direitos burgueses, que estavam ali desde o século anterior. Esses são os motivos para a Inglaterra, entre aspas, ser a pioneira na questão do que, professor? Da Revolução Industrial. Agora, pense no seguinte: você acha que o seu vestibular só vai cobrar isso de você? Pense no seu inimigo. Pense no seu Enem. Você acha que é somente o item de pioneirismo inglês e o conceito de contexto que vai cair? Não, meus amigos, não é isso. O que mais cai não está aí. O que mais cai está justamente nas consequências dessa Revolução Industrial. E é isso que nós vamos imaginar agora. O que a Revolução Industrial trouxe de consequência? Quando você, por exemplo, pega um instrumento como esse, não vou dar um pause, aguenta um minuto. Tá vendo isso aqui? Isso é um pendrive. Se você imaginasse isso nos anos 80, eu sou da geração 80, da geração Coca-Cola. Se você chegasse, olha, eu tenho 1000 músicas aqui, eu ia falar, você é um ET? Você é um predador? Você veio de outro planeta? Por que você vai pensar isso? Minha época, você ouvia a música no Walkman, joga a imagem do Walkman aqui, o Walkman aqui, é isso, nós ouvimos música aqui. Como nós chegamos a isso aqui? Como nós chegamos a isso aqui? Através de uma evolução produtiva. Foi a evolução da Revolução Industrial. Professor, mas essa evolução da Revolução Industrial, ela é a questão produtiva mais cobrada? Não é. A questão mais cobrada são justamente as questões sociais.
Então vamos lá? Jogue as consequências aqui. Jogue as consequências aqui. Primeira consequência, a maior de todas. Primeira consequência, separação capital-trabalho. Geralmente o aluno tem uma grande dúvida nessa etapa. O que é capital e o que é trabalho? A partir do momento que você tinha uma manufatura, a partir do momento que você tinha professor Raul, ou mesmo quando você falava em corporação de ofício, o artesão e o mestre, eles participavam do mesmo processo. O que diferenciava a produção de um sapato? Era nada. Você podia produzir um sapato num sistema de não divisão de trabalho. Com a Revolução Industrial não tem isso. Você tem o dono da empresa, que é dono da máquina, e você vende a sua força de trabalho. Existe uma grande diferença nisso. Segundo, aumento da produção em diminuição do tempo. A produção industrial revoluciona nessa parte. É claro que não vai ser igual à segunda. A segunda revolução da era vitoriana, você tem um aumento, um incremento de 1.500% da produção. Na primeira revolução industrial você não tem isso. Outro item que nós vamos jogar como muito importante, o surgimento da classe operária, com os itens que você pode anotar aí, como ideais socialistas, ideais anarcossindicalistas que irão surgir no próximo século, no século XIX. Então todos esses fatores ainda são poucos, se você imaginar ainda, olha lá, processo de êxodo rural, processo de urbanização desordenada. Além disso, você vai citar que a questão do capitalismo e da burguesia ficam consolidados. A Revolução Industrial consegue fazer isso. Ela consolida a burguesia e o capitalismo como um sistema primordial, não único, mas o que vai justamente passar da transição feudo da Idade Moderna, olha aqui na lousa, para a transição capitalista. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante do ponto de vista cronológico. Levando em consideração que essa classe ainda irá, entre aspas, professor Raul, passar por uma exploração desumana. O seu vestibular adora isso. Isso é o que nós chamamos do vestibular de coloca a palavra O que é isso? Mais importante que o leite materno. Você entendeu o que eu quero dizer? Mais importante que o leite materno. O que é isso que vai passar? A exploração da classe proletária. Mulheres, crianças com trabalhos desumanos e cargas horárias que variavam de 12 a 16 horas. São, entre aspas, esses fatores exploratórios que irão determinar os movimentos sociais do século XIX. Você vai ver uma série deles, desde o básico do marxismo até movimentos mais complexos, como o que, professor Raul? A formação de sindicatos e, por fim, as leis, as famosas leis trabalhistas que irão desembocar na era Vargas do Brasil na década de 30. Professor, mas ainda na primeira Revolução Industrial, o senhor não vai falar da questão, professor, do ludismo e do cartismo? Sim, não podemos esquecer. São movimentos que nós dizemos, professor Raul, como prelúdios do movimento operário. Pega o ludismo, por exemplo. A ideia do trabalhador restrita, que o problema de toda a questão da Revolução Industrial estava na máquina. Eles começam a quebrar a máquina. Pá, pá, pá! Quebrar a máquina, como se a máquina fosse o problema. É como se um cortador de cana visse uma colheitadeira na Master Ferguson e falasse, vou chutar essa colheitadeira. Adianta? Não, não adianta. Isso mostra uma visão restrita, pequena do processo do trabalho, que vai ganhando corpo com o tempo. Além disso, o catismo, as cartas de protesto, o início da panfletagem, do que você conhece como movimento sindical, tudo isso nasceu na primeira revolução. O catismo dará origem depois a movimentos maiores, como os movimentos de esquerda socialistas. Então as cartas de protesto, de conscientização para a camada exploradora, para a camada burguesa, também serviu de conscientização para a camada operária. E esse ponto é fundamental. Eu quero ainda lembrá-los que parte da segunda Revolução Industrial, ela tem como, entre aspas, professor Raul, ponto inicial, a primeira. Então toda vez que você imaginar o seu celular, toda vez que você imaginar a sua internet, toda vez que você imaginar o seu carro com injeção eletrônica direta, você tem que lembrar primeiro da onde? Da primeira Revolução Industrial.
ela foi a primordial. Ela foi o pontapé inicial de tudo. Entenderam? Muito obrigado, pessoal. Tio Raul, fique com Deus. Até mais. Aguardem alguns minutos que tio Raul foi fazer sua toalete francesa. Palavra francesa, hein? E aí, pessoal, curtiram a aula de história do tio Raul? Espero que sim. Dê uma olhada no Em Bom Português e curta mais uma vez essa aula. Obrigado! Espera um pouquinho, eu já esqueci de uma questão. Vai ocorrer um evento em Fernandópolis. Irá ocorrer um evento pro Enem. Aguarde, só os feras, os tops. O Enem debulhado e acabado na frente, em um palco. Aguarde!